Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Estamos no segundo final de semana da Quaresma. Na Quaresma, enquanto o Evangelho vai caminhando para a paixão e a morte de Jesus, bem como para a ressurreição, que será celebrada no domingo de Páscoa, a leitura do Antigo Testamento caminha pela história da salvação, por pontos-chave da mesma, que apontam para Jesus. Neste segundo domingo da Quaresma, o Evangelho é sempre o da transfiguração de Jesus. Nós podemos encontrá-lo nos 3 evangelhos sinóticos. Queremos hoje enfocar alguns aspectos dessa leitura de São Marcos, e depois a primeira leitura, que é a do sacrifício de Isaac. Marcos narra o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. A transfiguração acontece no alto de uma montanha. Na Bíblia, as montanhas são extremamente significativas e tratadas como lugares sagrados, santos, onde às vezes Deus aparece numa revelação sobrenatural, que a gente chama de teofania, manifestação de Deus. Por exemplo, temos o Monte Ararat, com relação ao dilúvio, o Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaac, o filho da promessa, o Monte Sião, onde está assentada a cidade de Jerusalém. Disso, podemos concluir que, ao serem convidados para subir a montanha, Pedro, Tiago e João podem ter criado uma expectativa de que algo especial aconteceria, alguma revelação de Deus, como quando Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar o Senhor. Mas aqui, na Transfiguração, não é Deus que desce do céu e dá a Moisés os 10 mandamentos, mas o próprio Jesus se transfigura. O que quer dizer, pela palavra grega utilizada, se metamorfoseia. Sua aparência muda diante dos discípulos. Marcos diz que suas roupas se tornaram de um branco intenso, como ninguém na terra poderia imitar. Podemos lembrar que tanto no Antigo como no Novo Testamento, quando os seres celestiais se fazem visíveis, como os anjos, a Bíblia sempre refere que vestem roupas brancas. Portanto, essas vestes que se mostram brancas e brilham como o sol em Jesus, são sinais da divindade de Jesus, de que ele vem do céu. Podemos pensar, por exemplo, também no Apocalipse. A mulher vestida de sol do capítulo 12 está no céu e se veste com uma roupa de uma luminosidade sobrenatural, refletindo a luz do céu. Marcos assim descreve Jesus transfigurado, de modo a que seus ouvintes entendam que, embora Jesus seja plenamente homem, como já afirmou Marcos em capítulos anteriores do seu Evangelho, Jesus também é divino e está dando um vislumbre da sua glória celeste, escondida na carne humana, na natureza humana que ele assumiu. Portanto, a transfiguração é uma teofania, que podemos chamar de cristofania, uma revelação da divindade de Jesus. E junto dele se apresentam Moisés e Elias. Ambos viveram teofanias no Antigo Testamento, no alto do Monte Sinai. Diante dessa visão, Pedro, Tiago e João estão maravilhados e nem sabem o que fazer. Pedro declara a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Diante do que lhes fora desvelado, da glória de Jesus que eles viram, Pedro chamar Jesus apenas de Rabi, que quer dizer mestre,
E dizer que é bom estar ali nem parece ser adequado. É quase como que diminuir a grandeza do momento. Mas Marcos explica que ele não sabia o que dizer, porque estavam todos com medo. A resposta humana sempre presente diante de uma teofania na Bíblia é medo, admiração ante a majestade, a glória e o poder de Deus. É então que Pedro sugere fazer 3 tendas. O que isso significaria? Alguns especialistas têm sugerido que Pedro simplesmente quer ficar no alto da montanha, diante daquela sensação de glória e alegria que acompanharam a transfiguração. As tendas serviriam para Jesus e os apóstolos ficarem residindo ali. Mas parece mais provável que Pedro esteja com o pensamento na festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, descrita no livro do Levítico, capítulo 23. Era uma festa anual, ocorria no outono. Nela, os judeus celebravam a libertação do Egito e a peregrinação do Êxodo, montando tendas e vivendo nelas, e festejavam, já na terra prometida, com os frutos da colheita. Uma festa que também era linkada pelos judeus com a paz e o repouso da ressurreição, quando viesse o Salvador e a nova criação. Por isso, Pedro estaria querendo fazer as tendas e gozar da glória que eles estão experimentando como uma antecipação da ressurreição. Ou talvez até Pedro tenha pensado que tinha morrido e estava no céu, já ocorrendo a ressurreição. Pois Moisés e Elias estão ali, e na tradição judaica, a ressurreição seria como a festa dos tabernáculos. Contudo, Jesus se apresenta num nível superior a Moisés e Elias. É revelado como maior que eles, como os versículos seguintes demonstram. Pois assim que Pedro falou, uma nuvem os cobriu e uma voz veio da nuvem, dizendo: "Este é o meu filho amado, ouvi-o." No Antigo Testamento, sempre que a nuvem descia sobre o tabernáculo feito por Moisés, significava que Deus se fazia presente com o seu povo, descendo do céu para estar com eles. Era como que o sinal supremo da presença de Deus durante o êxodo do Egito. Aqui está ocorrendo uma confirmação da presença divina na transfiguração. Logo depois, os discípulos já não veem a nuvem, nem Moisés, nem Elias, nem Jesus transfigurado. E Jesus os convida a descer do monte e nada revelar até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles não parecem compreender bem isso, pois o evangelista diz que ficaram pensando sobre o que tal coisa significaria. Para nós, hoje, parece óbvio que Jesus falava que iria morrer e ressuscitar no 3º dia. Contudo, no judaísmo, a ressurreição era esperada para o fim da velha criação, o fim dos tempos, como se disse antes. No início do mundo que há de vir, como eles o chamavam. Jesus vai ressuscitar no que podemos chamar de o meio dos tempos, e se auto-intitula o Filho do Homem, uma designação que era dada ao Messias, com o qual ele está se identificando. De modo que ele estava revelando aos 3 apóstolos que o Messias iria morrer e ressuscitar antes que todos os outros homens ressuscitassem. E eles não conseguiram entender bem o significado disso. Olhemos agora para a primeira leitura da missa. A passagem deste final de semana é a do sacrifício de Isaque, a quem Abraão leva ao Monte Moriá, atendendo à ordem de Deus. Chegando lá, Abraão constrói um altar, coloca lenha sobre ele e amarra o filho sobre a lenha. Toma a faca para matar o rapaz, mas o anjo do Senhor o chama do céu e lhe diz para não fazê-lo. Diz que sua fé foi provada e ele se mostrou fiel, não negando a Deus seu filho único. Abraão levanta os olhos e vê um cordeiro, um carneiro emaranhado num arbusto de espinhos, e ele o oferece no altar. O anjo o chama novamente, confirmando uma promessa que já fora feita antes. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, vou te abençoar e multiplicar tua descendência como as estrelas do céu e a areia da praia. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de teus descendentes, porque me obedeceste e ouviste minha voz. Abraão foi submetido a uma prova de sua fé e passou na prova. Mesmo que Deus lhe tenha pedido o mais difícil dos gestos,
e algo também inexplicável, pois se Isaac era o seu único filho, que levara 25 anos para ser gerado após a primeira promessa de Deus, e iria ser sacrificado, como as promessas de Deus para a descendência de Abraão poderiam vir a se concretizar? O pedido de Deus a Abraão não se repete a ninguém mais em toda a Sagrada Escritura. Nunca mais Deus manda alguém oferecer em sacrifício uma pessoa, e isso nem parece mesmo se coadunar com o amor de Deus. Por que então esse tipo de teste aconteceu? Só encontraremos a resposta examinando o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É assim que poderemos entender que Deus está preparando para o sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo, que Ele hoje revelou na leitura de Marcos aos 3 apóstolos. Filho que o Pai enviará ao mundo em sacrifício e resgate pelos pecados da humanidade, de modo que todas as famílias e nações possam ser abençoadas por meio dele. Os paralelos entre Isaac e Abraão, Jesus e o Pai, são vários. Abraão, como pai, aceita oferecer seu único filho amado como sacrifício. O Pai também vai oferecer seu Filho bem-amado, o Cristo. Isaac carrega a madeira do seu próprio sacrifício montanha acima, como Cristo carregará do seu sacrifício, a cruz, até o alto do Gólgota. Deus providencia um cordeiro, cuja cabeça está emaranhada no meio de um espinheiro, para ser ofertado em lugar de Isaac. Uma prefiguração de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro substituto de Isaac. Além disso, o Cordeiro era um símbolo para os reis, como Davi. Cristo é o rei, que usa uma coroa feita de espinhos, como aquele Cordeiro. Para Abraão, Deus diz que, pelo que Abraão quis fazer, por sua obediência, todas as nações do mundo seriam abençoadas. E isso vai acontecer na cruz, onde Cristo morrerá. Junto da cruz, acontece a conversão do centurião, um gentil que representa as nações da terra, as nações que não são Israel, e que dirá: este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Finalmente, o monte onde Isaac seria sacrificado por Abraão é o Monte Moriá, referido no livro do Gênesis, capítulo 22, e depois no segundo livro das Crônicas, capítulo 3, descrevendo este último, que sobre o Monte Moriá o rei Salomão começou a construir o Templo de Jerusalém. Ou seja, Abraão estava oferecendo o sacrifício do seu filho na mesma montanha em que Jesus morrerá. É também uma conexão muito forte e mostra o que Deus planejava para a redenção da humanidade, neste fato que aconteceu com perto de 2000 anos de antecedência. Na verdade, Deus o planejara desde toda a eternidade. Esse plano de sua mente divina vai tomando forma na história humana, por caminhos que nos ajudam a ver que o cristianismo não é uma religião criada pelo homem, através de simbologias, histórias e mitos, mas uma religião que vem de Deus, que Deus revelou aos seres humanos, que podem recebê-la, sabendo que é Deus que está no controle da história. A história não é uma série de eventos ao acaso, mas parte do plano divino, que conduz até a Páscoa da Ressurreição, para a qual caminhamos todos os anos na Quaresma. Jesus é o Filho amado do Pai, que desce do Monte da Transfiguração e sobe o Monte Calvário, para entregar sua vida livremente e ressuscitar no terceiro dia. Um dos antigos padres da Igreja, Santo Efrém, o Sírio, do IV século, na homilia que faz sobre a Transfiguração, fala da razão pela qual Jesus a viveu diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Ele aponta 3 razões para esse evento. Primeiro, Jesus queria mostrar-lhes sua glória divina. Segundo, queria declarar-lhes que era o divino Redentor de Israel. E terceiro, queria preveni-los de se escandalizarem quando o vissem suportando todos os sofrimentos humanos que ele vai aceitar livremente pela salvação da humanidade. Mostra-lhes sua divindade e realeza antes que testemunhem sua paixão. Mostra-lhes seu poder antes que vejam sua morte. E mostra-lhes a sua glória antes que presenciem a sua humilhação. Serão os mesmos apóstolos que
que testemunharão a sua agonia no Jardim das Oliveiras, os que lhes são mais próximos. Verão sua fraqueza, sua plena humanidade no Getsêmani, vê-lo-ão rogando ao Pai passar dele tal cálice, e também suando sangue. Este caminho, a descida da montanha da Transfiguração e a subida do Calvário, é que também vivemos na Quaresma, preparando-nos para recordar a paixão de Cristo e então celebrar a sua ressurreição no Domingo Santo. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.